Oi, amigas, tudo bem com vocês? Tomei banho, né? E agora eu quero gravar esse vídeo contando um pouquinho da minha história enquanto eu vou arrumando meu cabelo e fazendo uma maquiagem. Pra você aí que tá me acompanhando, né? Pra você que tá se chegando agora. Prazer, eu me chamo Adriele, eu tenho 37 anos, sou mãe do... Tá rindo aqui, ó. Sou mãe do William, de 3 meses, mãe do Adriel de 9 e mãe da Gabriela de 20. Isso mesmo. Eu tenho 3 filhos, tive um aborto quando eu tinha os meus 16 anos. Depois, eu já namorava nessa época com o pai da Gabriela, né? Eu comecei a namorar o pai da Gabriela, eu tinha acho que uns 15 anos. Mas ele foi meu primeiro amor. Eu comecei a gostar dele, eu tinha 10 anos. Amor de adolescente, né? E aí, aos 15, a gente se encontrou. E eu comecei a namorar ele. E tive um aborto. Depois eu tive a Gabriela. Engravidei da Gabriela aos 16 anos e tive ela aos 17, meninas. Muito nova, não sabia de nada, mas achava que era o meu amor, minha vida, né? E aí eu tive ela aos 17, eu casei aos 17 anos no cartório. E aí fomos morar juntos. Fiquei com ele até os 19 anos. Aos 19 anos, meu pai, meu irmão, veio a falecer num acidente muito pesado, né? O meu pai, ele tem um irmão aqui na cidade que eu moro hoje. Hoje eu moro em Salto. Sempre morei em Dayatuba, mas quando a gente veio pra cá, eu era criança, a gente ficou uns meses aqui em Salto, aonde o irmão do meu pai mora até hoje. E aí, o meu pai, a cada 15 dias, vinha aqui visitar ele de bicicleta. Eu vinha com ele, às vezes meu irmão vinha. E nesse dia, o meu pai veio com o meu irmão, né, de bicicleta. Eles vieram pra cá. Ficaram o dia todo com meu tio, almoçaram. E aí, quando eles estiveram voltando embora, quase chegando já, amigas. Vou olhar aqui pra ver como é que tá meu cabelo. O carro bateu no meu irmão e no meu pai. Meu irmão, o caixão foi lacrado, né? Ele morreu, bateu o rosto, então acabou deformando o rosto. Eu sei porque a minha mãe foi reconhecer o corpo, ela falou que o rosto dele deformou todinho. E o meu pai quebrou, né, todos os ossos, teve traumatismo craniano, tanto ele quanto o meu irmão. Mas o meu pai, ele deu ainda pra mim ver quando o caixão chegou, eu consegui ver. Já o meu irmão, a última lembrança que eu tenho dele é do sábado à noite, porque na época a gente ia pra igreja, congregava, né, e aí no sábado à noite, depois do culto, a gente foi jantar na casa de uma das irmãs da igreja. Parece que foi despedida, amigas. Parece que foi despedida. Eu lembro como hoje, né? Antes eu não conseguia nem contar, amigas. Eu tive que fazer terapia, porque isso me gerou uma dor, um trauma muito profundo. Não só em mim, mas na minha mãe também, né? E aí hoje eu consigo contar pra vocês, mas por muito tempo eu tinha muita dor, né? Dessa perca do meu pai e do meu irmão. E aí, voltando aqui, quando a gente voltou, foi pra casa da amiga, né, jantamos, foi como se fosse uma despedida, porque aí no domingo eles foram e não voltaram mais em vida, né. E aí, então, quando meu pai e meu irmão faleceu, ficou só eu, minha mãe, minha filha, a Gabriela. A Gabriela tava com 2 aninhos. Deixa eu erguer um pouquinho mais aqui pra mim poder maquiar olhando aqui, meninas. A Gabriela tava com 2 aninhos de idade. E aí o meu marido, a gente já tava tendo problemas porque a gente era muito novo. Então, a gente se amava intensamente, mas
a gente não sabia gerir aquele casamento, né? Então a gente brigava muito, discutia muito. Amigas, eu vou falando e vou olhando aqui pro espelho, tá? E aí, meninas, quando meu pai faleceu, depois mais ou menos de um mês, 2, não lembro, o pai da minha filha me deixou. Simplesmente pegou o capacete dele, as roupas, colocou numa mochila e foi embora. E aí ficou eu, minha mãe e minha filha, né? A gente tava muito mal, porque foi uma perca muito forte, né? Na época eu trabalhava no hospital, eu não consegui continuar, eu saí, porque eu fiquei muito abalada. A minha mãe só não entrou em depressão por conta da igreja, a igreja ajudou muito ela, né? Mas senão ela tinha entrado numa depressão. Inclusive a minha mãe é pastora, ela vai na igreja até hoje. Acho que ela, a dor, né, a tristeza dela, ela colocou ali para ajudar outras pessoas. E hoje ela vai na igreja. Ela é pastora da igreja, cuida de ovelhas. Eu hoje, às vezes eu vou, mas não é na igreja que ela vai. Às vezes eu vou na Lagoinha. Mas eu não sou crente, assim, de ficar indo, sabe, fazendo as coisas, não. Quando eu sinto, eu vou. E voltando aqui, amigas, aí ficou eu e minha mãe por longos anos, né? Morando nós duas juntas, eu criando a Gabriela, trabalhando. E depois de 9 anos, eu conheci o pai do Adriel. O pai do Adriel me ganhou pela repetição, pela... como que eu posso dizer assim? Ele não tinha nada que me atraía. Mas de tanto ele insistir e eu estar sozinha há muito tempo, eu cedi. E depois a gente se deu bem, né? Aí a gente casou. Depois de um ano que eu tava casada, eu engravidei do Adriel. E a gente se dava muito bem, sabe? Porém, amigas, ele tinha um problema de ficar curtindo mulheres, sabe? No Instagram. Eu não gostava, eu falava. Aí ele parava. Aí depois peguei conversinhas no Facebook. Aí eu falei. Até que um belo dia eu tava indo fazer minha unha. E ele, assim, sempre queria estar comigo. Eu não podia fazer nada. Às vezes eu lia... Eu sempre gostei de ir no shopping, passear, né? E eu fazia muito isso com a Gabi antes de conhecer ele. E aí, quando a gente casou, eu às vezes queria ir com a menina, né? Só nós duas, ou sozinha mesmo, mas eu percebia que ele não gostava, ele fechava a cara. Ele sempre queria estar comigo em tudo. E eu achava isso que é muito sufocante. Não gostava, mas enfim, eu tinha um bebê com ele, eu relevava. Mas um dia eu fui fazer minha unha e ele foi comigo, porque ele ia em tudo, né? Aí ele desceu do carro e o celular dele tocou. Aí eu peguei, porque eu ia entregar pra ele, né? Quando eu peguei, era uma mensagem de uma mulher. Oi, amor, não sei o quê. Aí eu falei, que porra é essa? Desculpa a expressão, meninas. Peguei e falei com ele. Eu falei, que é isso? Ele, não sei o que, negou, sabe? Tá na cara, mas nega. Fiquei muito brava, peguei o celular dele, joguei no meio da rua, quebrou. Mas antes de eu jogar, amigas, eu peguei e mandei mensagem, liguei pra menina, né? Aí ela pegou e falou assim, ele que fica me mandando mensagem o tempo todo. E eu só respondi, mas enfim. Ali tinha coisa. Ele não assumiu, mas ali eu já me decepcionei. Porém, ele disse, né, que nunca mais ia fazer. Enfim, eu peguei e resolvi dar uma chance. Mas eu tenho uma questão, amigas. Quando eu tenho uma decepção, do mesmo tempo que eu amo intensamente, eu desamo. Então eu tô amando aqui. Aconteceu alguma coisa que me decepcionou, eu desamo lá embaixo. Isso é pra amizades, relacionamento, trabalho, enfim, pra tudo.
E a partir dali eu comecei a observar, a gente começou a ter problemas, né? No nosso relacionamento mesmo. E eu via que ele não tava querendo, né? Fazendo por onde de melhorar, né? Eu via que ele não tava fazendo por onde melhorar. Então foi desgastando, né? Não foi dando certo. E tinha questões também com pornografia. E eu não aceito, amigos. Não aceito, sabe? Sou uma pessoa que eu sempre me cuidei, nunca neguei, sabe? E aí a pessoa, sabe, pra mim isso é traição. Por mais que não tenha o ato, é traição. Então eu peguei e pedi a separação. Pedi, porque aí eu já não tava mais gostando, não tava mais amando. Falei, quer saber? Um pouco, eu fiquei ainda analisando durante um ano, porque eu sou dessas, amiga. Eu vou, quando eu tenho um negócio na cabeça, eu fico analisando, eu fico pensando. Eu não tomo atitude do dia pra noite. E aí, durante um ano, eu fiquei analisando, pensando, eu falei, não faz mais sentido. Peguei e separei. E aí eu fiquei 3 anos sozinha, curtindo, saindo, né, cuidando dos meus filhos, trabalhando muito, porque na época eu trabalhava na minha área, né, de analista de logística, transporte aéreo, rodoviário. Nessa época eu estava trabalhando com transporte rodoviário. Eu cuidava de uma conta de um cliente que fazia transporte de tinta, né, para navios. Então eu cuidava da logística deles pela empresa de transporte JSL. E aí, amigas, eu pedi o divórcio, né? A gente tinha uma casa no nosso nome. Eu era a dona maior, porque na época quando a gente financiou, o meu pagamento, o meu salário era maior, né, que o dele. Então eu saí como a dona e ele saiu como fiador. Aí eu fiquei, né, 3 anos separada, saindo, aproveitando, curtindo. E vou passar esse perfume aqui da Eudora, meninas, rosé, muito gostoso. E aí eu fiquei 3 anos sozinha. E depois de 3 anos, eu conheci o pai do William, que é o que eu tô até hoje. Já fazem 4 anos que a gente tá junto. E eu já tava até desanimada na época de relacionamento. Eu não queria casar. Eu não queria mais morar com ninguém. Eu só queria curtir. Porque 2 casamentos, né, amiga? Quando a gente casa, pelo menos eu não caso pra separar. Eu não casei pra separar, né? Eu casei pra viver. Então, assim, a primeira separação, eu amava muito o pai da minha filha. A segunda, eu já não amava tanto, mas assim, eu tinha um filho com ele, eu queria, né, crescer, evoluir ali nós dois juntos. Então, eu tinha decidido que eu não ia casar mais, que eu ia viver solteira e ia curtir. Mas aí eu conheci o Ademilson. O Ademilson, na verdade, eu já conhecia ele, tinha saído com ele numa época, não tinha gostado. E aí, depois de 2 anos, voltou pra mim, né? A irmã dele trabalhava na empresa que eu trabalhava. E aí, teve uma oportunidade de a gente sair e ali eu me encantei, assim. Eu vi que ele tinha mudado muito, assim, né? Tava muito diferente. Então, eu peguei e comecei a namorar, mas eu falava pra ele, olha, eu não tenho interesse em casar, não quero ter filho, né? Eu só quero cada um no seu canto. Ele já tinha um apartamento dele, que é esse que a gente mora. Eu tinha minha casa. E assim a gente ficou namorando, né? Por quase 2 anos. Aí, amigas, eu tinha a casa que tava no nome do meu ex. E eu, na época, não tinha como comprar a parte dele.
Então, o que eu fiz, né? Eu falei, bom, eu vou ter que vender. Porque não era nada incerto com o Ademilson, assim, não era nada certo da gente casar, eu não queria casar na época. Porque eu poderia muito bem, se a gente tivesse muito firmado, né, a gente, tipo, ele vender aqui e pagar a parte do meu ex e a gente ficar com a casa, que era bem melhor, né? Mas na época eu não pensei, a gente não pensou. Aí o que eu falei pra ele? Eu falei, olha, eu vou colocar a minha casa à venda e vou alugar uma casa, né? Porque eu preciso dar a parte do meu ex, eu não tenho. Ele falou, olha, se você vender e quiser ir morar comigo, né, você pode ir morar comigo tranquilamente. Eu peguei e falei, cara, então vamos ver. Aí deu certo, deu vender. E aí, quando eu vim morar com eles ainda, eu falava, olha, a gente tá namorando, a gente não tá casado. Inclusive, a gente não é casado, a gente mora junto, a gente tá planejando pra casar agora no final do ano, em dezembro de 2025. Mas, aí ficamos, né, junto, tal, moro com ele aqui. E aí, ele não tem filho, né, ele não tinha filhos. Então, o ano passado, eu conversei com ele, eu falei, olha, você tem vontade de ter filho? Você quer ter filho? Ele, eu tenho, mas você não quer, né? Eu falei, não. Depois de ter estudado sobre as terapias, né? Eu me formei em constelação, então eu fiz atendimentos há algum tempo, trabalhei como consteladora, né? Parei porque o neném nasceu, não estava conseguindo conciliar. E aí, eu aprendi que um casal não deve viver em julgo desigual. Então, se você tá casada com seu marido e ele tem um sonho e você vai de encontro, vai ao contrário desse sonho, você tá barrando, né? Lá na frente pode ter problema. Então, assim, ambos têm que andar em união, em conjunto, né? Em decisões, ambos têm que estar bem alinhados. Então eu percebi, eu sentia que ele queria isso, né? Ele queria um filho. E eu poderia dar. Eu que não queria, porque eu já tinha 2, já tinha sofrido muito pra criar, né, tal. E eu tinha medo desse casamento não dar certo, eu falar, mais um filho aí, né? Quem sofre é as crianças. Mas aí eu falei, bom, eu aprendi, então eu tenho duas questões. Ou eu largo dele e vou viver minha vida e ele casa com outra pessoa e tem um filho. Ou eu tenho um filho com ele. E eu amo ele, eu gosto muito do meu marido, ele é um homem maravilhoso, sabe? Ele faz de um tudo por mim, assim. Ele faz tudo que um dia eu sonhei, que nos meus outros relacionamentos eu não tive. Eu falei, por que não, né? Aí eu conversei com ele, falei, olha, eu tô com 36 anos, então se você quer um filho, a gente tem que fazer esse ano, que foi o ano passado, 2024. Porque depois eu vou fazer 37, 38, 40, eu não dou conta. Aí ele falou, beleza, então vamos tentar. A gente tentou, em um mês a gente teve o William, eu engravidei do William. E de lá pra cá é só alegria, né? Uma bênção na nossa vida. E hoje, amigas, assim, o meu casamento é muito abençoado. Meu marido é um homem incrível, sabe? Uma pessoa, assim, que faz de um tudo pra gente, muito responsável. Eu tô tentando dar certo na internet, né? Gravando vídeos, tô com a minha loja online. Porque ele tá sendo o suporte, o alicerce, sabe? Ele tá sendo a base. Temos questões, problemas, né? Temos, mas assim, nada comparado, amigas. Assim, com o nosso relacionamento, graças a Deus, é muito abençoado, né? E assim, eu sempre falo pra ele, amor, a gente vai vencer, a gente vai dar certo na vida. E eu vou te honrar muito, porque tudo que eu consigo fazer hoje, trabalhar de casa, né? Se eu quero estudar, se eu quero comprar um curso, se eu quero investir em um negócio, ele não vai lá, ele me apoia, sabe? Ele é um homem assim que eu não tenho o que falar. É uma bênção mesmo, uma bênção. Então eu sou muito grata a Deus e hoje realmente eu tenho um casamento que eu sonhei lá no começo, né? Que não deu certo com o pai da Gabi, com o pai do Adriel. Ele é um marido excelente pro Adriel, pra mim, e um padrasto excelente pro Adriel. O pai do Adriel é muito presente, né? Então eu deixo bem claro isso, mas assim, o Ademilson leva o Adriel pra soltar pipa, leva o Adriel pra jogar bola, né? Esses dias precisou fazer um trabalho e eu esqueci de comprar cartolina e ele tá fazendo Uber, meu marido. Quando ele voltou, ele trouxe a cartolina. Eu falei, nossa, amor, você lembrou tal? Ele, não, sim, vamos fazer, né? Tem que fazer o trabalho. Então, assim, ele ajudou o meu filho a fazer o trabalho, eu também fiz com o meu filho. Então, eu vejo que ele tem essa preocupação, sabe? Muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar algumas coisas para mim, falava para ele, ele me dava o cartão, né?
Até hoje, se eu tiver precisando de alguma coisa, ele me dá o cartão ali. Comprei o espelho, né, pra fazer o provador. Ele que comprou pra mim, né? Então, assim, meu marido é uma bênção, meninas, é uma bênção. Então, essa é mais ou menos a minha história, porque eu resumi, mas no decorrer aqui do canal, né, eu vou me abrindo mais e vou contando pra vocês. E eu não sei qual vai ser o tema, né, desse vídeo, mas veio muito assim pra mim, quando a vida te der limões, faça uma bela limonada, né? Então, assim, eu tive muitos momentos azedos, amargos, de muita dor no decorrer da minha vida, né, meu amor? Mas Deus esteve comigo em todos os momentos, não me desamparou, né? E hoje eu tenho um casamento abençoado. Eu tenho muitas coisas, amigas, que eu quero conquistar, realizar junto com meu marido, meu filho, porque a minha filha de 20 anos não mora mais comigo. Ela tem uma namorada, né? E ela mora junto com essa namorada lá em Indaiatuba e ela trabalha no shopping. Mas sempre tá aqui. Inclusive, domingo a gente vai fazer churrasco no parque e ela vai, e aí eu vou gravar, vou fazer um vlog pra vocês também. Mas assim, eu quero dizer pra você que se você tá num momento difícil hoje, se você tá com vários limões aí na sua vida, que tá muito azedo, tá amargo, né, tá um fel, não desanime, não fique triste, não pense que a vida acabou, que nada dá certo. São fases, né? E tudo passa, amiga. Tudo passa. Passa por cima da gente às vezes, né? Mas passa. E eu decidi gravar esse vídeo pra vocês me conhecer, saber um pouquinho quem sou eu, né? De onde eu vim. Eu sou paranaense, mas desde os meus 8 anos eu moro em São Paulo, morei em Indaiatuba e agora tô em Salto, que é do ladinho, dá 5 minutos de uma cidade pra outra, de carro. E assim, tenho muitas coisas pra conquistar, realizar na minha vida, né? Tenho um sonho de fazer plástica, né? De colocar silicone, fazer abdominoplastia, porque eu tive 3 filhos, então eu tenho um sonho de fazer, eu acredito que Deus vai me dar oportunidades para realizar, né? Quero ver minha loja prosperando também, vendendo bastante no online, para que eu consiga cuidar dos meus filhos, né? Dar atenção para minha casa, meu marido. Mas se precisar trabalhar fora e ir pro CLT, estou aqui, né? Mas enfim, meninas, é resumido, mas essa é a minha história, tá? Então, espero que você tenha gostado, né, desse vídeo. E se você tá passando por momentos difíceis aí sozinhas, mãe solteira, cuidando dos seus filhos, às vezes não tem pensão, né, o pai não tá nem aí, porque o pai da Gabriela, ele era assim, ele não pagava pensão não. Pra ele pagar por um tempo, eu tive que colocar ele na cadeia. Amigas, eu tive que colocar, porque com a Gabi eu tinha muitos problemas de saúde, ela tinha muito problema com bronquite, asma, então gastava muito com remédio, né? Então uma vez eu tive que sair desesperada com ela de madrugada, e aí eu liguei pra ele pedindo ajuda, ele falou assim, eu não vou ajudar não, se quiser vai procurar seus direitos. Amiga, aquilo ali pra mim foi uma facada. E eu fui, na segunda-feira eu fui procurar meus direitos, fui na OAB de graça, peguei um advogado, coloquei no pau, levou um tempo, mas ele foi preso e aí ele teve que pagar, né, o dinheiro atrasado e pagou por um tempo a pensão. Mas assim, busque os seus direitos, né, não desanime, tenha fé, esperança, sonhe, porque quando a gente sonha, a gente está dizendo para Deus o que a gente quer e Deus prepara, Ele faz ali os caminhos, né, para que a gente alcance os nossos sonhos, tá? Bom, é isso, tá? Vou encerrar porque o bebê já tá se olhando aqui, querendo colo. E é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você é nova aqui, se inscreva, vai me ajudar muito. Eu quero monetizar esse canal, porque vai ser mais uma fonte de renda pra mim, né? E é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.